1500. Chega ao Brasil o primeiro correspondente estrangeiro, Pero Vaz de Caminha. De lá para cá, a imprensa passou a ter muito mais evidência no dia a dia das pessoas. Hoje, são números maiores. Temos acima de 500 correspondentes e mais de 30 agências de notícias internacionais. O mundo continua interessado em noticiar o Brasil. Daremos continuidade a mais um encontro com a imprensa internacional, que será transmitido ao vivo, agora também pela internet. O mundo conectado, globalizado pela notícia. Para levar comida para a mesa de mais de 48 milhões de brasileiros que dependem de mim para ter emprego e renda, eu sou essencial. Para reerguer a economia do Brasil, já que sou responsável por 73% do seu PIB, eu sou essencial. Mesmo nas maiores adversidades, permaneci forte, busquei alternativas, me preparei, me reinventei. Eu sou essencial. Não medi esforços para estar lá quando você precisava de mim. Eu vendo alimentos, insumos, serviços, medicamentos e bem-estar para todos os brasileiros. Mas não negocio a sua segurança, nem a minha. Eu preciso de você, do seu apoio, da sua responsabilidade. Preciso que você se cuide, porque eu não tenho mais fôlego para parar. Eu sou o comércio de bens, serviços e turismo do Brasil. Eu sou essencial. CNC, federações, sindicatos. Trabalho a favor do Brasil. Serão cerca de 90 bilhões de reais em investimento nos próximos 10 anos, só em transmissão de energia. Nos últimos 2 anos, nós tivemos, apesar de todos os percalços, apesar da pandemia, tivemos investimentos de 13 bilhões de reais em transmissão de energia. Mais de 15 mil empregos gerados apenas nesses 2 anos. Isso tudo mostra que o nosso setor está se expandindo e fico orgulhoso, como cidadão brasileiro, pelos investimentos que estão sendo realizados, pelo ambiente de negócios que nós estamos proporcionando para que o país possa não só se desenvolver, mas também ter um desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Sérgio Caringe e vamos dar início ao encontro com a imprensa internacional, hoje com a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Acredito que o momento seja oportuno para conversarmos sobre desafios e oportunidades do setor. Certamente a questão da crise hídrica que o país começa a enfrentar é um dos temas que o governo está lidando atualmente e que certamente será abordado ao longo da entrevista. Só que, como lembrete para os meus colegas jornalistas, já temos agendado o próximo encontro para abordar apenas com a imprensa internacional as diretrizes do governo com a chegada do 5G. O ministro das Comunicações já está confirmado. Bom,
Para começarmos, queria agradecer a presença e colaboração do ministro Bento Albuquerque, do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, do presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Paulo Fernando Marcondes Ferraz. Claro, e não poderia esquecer a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, que existe há mais de 50 anos pela parceria. Agora passo a palavra para o jornalista Jorge Vidor, que vai fazer a mediação com a imprensa internacional. Vidor, a bola está contigo. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar de novo com meus colegas da imprensa internacional. Tivemos 2 encontros aqui maravilhosos, na minha opinião, cheio de notícias, cheio de novidades, tanto na área de infraestrutura como na área do agronegócio. Acho que a gente tinha muito o que perguntar e o que dizer. E hoje o encontro é com o ministro de Minas e Energia. Claro que o ministro, nessas suas 2 vertentes, né, no lado da mineração, está cheio de boas notícias, porque nunca, por exemplo, minério de ferro, os minérios em geral, tiveram preços tão elevados no mercado internacional. Enfim, caso do minério de ferro é até inédito, né? Mais de $200 por tonelada de minério de ferro, contribuindo muito fortemente para a balança comercial brasileira. A indústria também de óleo e gás, quase bombando esse ano, crescendo produção, investimentos fortes. Na área de energia elétrica, especialmente, a gente tem muitas novidades. A proposta do governo de mudança, de capitalização da Eletrobras, né, que vai mudar muito o perfil do setor. Agora mesmo a gente passou um vídeo com investimentos muito expressivos no setor de transmissão. No entanto, na hora de geração, a gente está vivendo uma expectativa em função do baixo nível dos reservatórios, né? A gente está com um nível de reservatório mais ou menos semelhante ao que a gente tinha naquele ano de 2001, que foi um ano de racionamento, que teve que ter um racionamento voluntário, mas houve um racionamento. E claro que a matriz elétrica mudou de lá para cá, enfim, a maior participação térmica, temos Angra 2 operando, enfim, a parte nuclear aumentou, biomassa, eólica, solar, mas a gente vai ouvir do ministro se a gente pode dormir tranquilo ou não. Eu agora chamo o Zé Roberto Tadros, que gravou um videozinho saudando o nosso encontro. Por favor, o vídeo da CNC. Meus cumprimentos a todos. É uma satisfação poder participar de mais esse debate da série de encontros promovido pela imprensa internacional com o apoio da Associação dos Correspondentes de Imprensas Estrangeiras no Brasil, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, entre outros. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro Bento Albuquerque, o convidado de hoje, que está à frente de uma das pastas mais desafiadoras do nosso governo. Sem energia não há desenvolvimento. É ela que impulsiona as máquinas, equipamentos, nos dá conforto, movimenta as fábricas e permite o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de bens, serviços e turismo. Um insumo fundamental, sem o qual não podemos viver e cuja demanda crescente impõe a necessidade de permanente atenção para o suprimento adequado de um mundo cada vez mais dependente de fontes de energia. Este encontro é realizado em um momento particularmente sensível do ponto de vista energético brasileiro, face à crise hídrica que estamos vivendo, a pior dos últimos 91 anos, segundo vem sendo divulgado pela imprensa. O comércio de bens, serviços e turismo, segmento que a CNC tem atribuição histórica de representar, vem acompanhando com grande interesse essa pauta, considerando os possíveis desdobramentos para a economia, as empresas e a população de forma geral. Mais de 10% das despesas do comércio são com tarifas de energia elétrica. Portanto, qualquer ajuste de natureza tarifária
por conta do uso das usinas térmicas, irá afetar as empresas, tornando obrigatório os repasses dos aumentos para o consumidor final, por pura questão de equilíbrio e sobrevivência dos negócios. É um cenário ruim para as empresas e para os consumidores. E sendo ruim para os dois, perde também a economia, que terá o seu crescimento afetado em um cenário de inflação mais alta. Daí a necessidade de todo o cuidado nessa questão tarifária, que, temos certeza, está no radar das autoridades competentes, entre as quais do excelente senhor ministro Bento Albuquerque. Mas um cenário ainda mais preocupante seria, sem dúvida, não termos energia. O Brasil vem aos poucos ajustando sua matriz energética. Essa é uma necessidade que todos os países do mundo estão enfrentando. É um dos imperativos modernos, obter energia cada vez mais limpa, de forma contínua e alinhadas com as metas de um mundo sustentável. Percebemos que todo um movimento nessa direção, embora nos pareça ser desejável, aumentar o ritmo dessa mudança para evitar sobressaltos como este que estamos vivendo, com o reservatório em níveis historicamente baixos e sinalização de risco no fornecimento. E aqui, ministro, manifesto a minha confiança em nome da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e dos empresários do setor terciário, de que sua condução no Ministério de Minas e Energia nos levará a um bom caminho. A nossa confederação tem estado cada vez mais atenta à questão energética, participando nos fóruns adequados, estimulando o uso racional de energia dentro dos seus braços sociais, difundindo boas práticas e soluções que beneficiam os empresários. É hora de conscientização, de mobilização, para que se evite o desperdício e assim possamos atravessar o período de estiagem em segurança, até que os reservatórios das usinas possam voltar a níveis de confiabilidade no suprimento. Porém, sem perder de vista o futuro, com ações que garantam segurança energética do Brasil, com a otimização de seus sistemas elétricos, com pleno aproveitamento do potencial petrolífero no país e também com a ampliação do uso de fontes alternativas, as quais já estão dando bons resultados. Sem ela, com certeza, estaríamos em uma situação muito mais sensível. Um bom encontro a todos e que as informações aqui debatidas nos ajudem a ter uma visão mais clara sobre as principais questões desse setor tão importante para todos nós. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom, voltamos. Só para lembrar que nós abriremos para as perguntas por ordem de inscrição, né? Vocês se inscrevem aí, eu vou chamando à medida pela ordem que você se inscrever. Bom, ministro Bento Albuquerque, normalmente o nosso convidado faz uma introdução, à vontade, como queira, e já em seguida a gente parte para as perguntas. Então fique à vontade, ministro. Muito obrigado, Jorge Vidor, pelos seus comentários também, e também os comentários que o José Roberto Tados realizou foram muito completos, e isso aí põe um desafio maior para mim nessa apresentação que eu pretendo fazer agora rapidamente, em torno de 15, 20 minutos no máximo, porque eu gostaria mesmo era de responder a pergunta de vocês. Eu acho que isso é que é mais esclarecedor. Mas essa apresentação visa apenas a contextualizar. E, de certa forma, tudo já foi abordado ou pelo Jorge ou pelo José Roberto. Mas vamos então a essa apresentação, por favor. Próxima, por favor. Bom, eu vou abordar esses pontos e aqui se falou em energia, que é essencial. Os minerais também são essenciais, e isso eu vou mostrar como é importante para o Brasil nesse primeiro tópico. Depois eu vou falar da nossa governança,
alguns programas, políticas e leilões que realizamos e estamos em vias de realizar, a nossa visão de longo prazo e, finalmente, eu encerro a minha apresentação. Próximo slide. Próximo, por favor. Olha a importância desses setores para o Brasil e para o mundo também. Hoje já somos o 7º maior produtor de petróleo do mundo e somos o 7º maior exportador de petróleo do mundo. Passamos a exportar petróleo, exportação líquida, em 2019. No setor de sustentabilidade, que também foi abordado aqui pelo José Roberto, nós somos o 2º maior produtor e mercado consumidor de biocombustíveis do mundo. E somos o 4º maior mercado de combustíveis automotivos. Já no setor de energia elétrica, nós temos a 7ª maior capacidade instalada do mundo. E somos o 2º maior gerador em energia hidráulica, sendo a China o primeiro. E aqui cabe um detalhe: o potencial hidráulico do Brasil é o 3º do mundo, sendo superado apenas pela Rússia e pela China. Já na produção mineral, nós somos o 2º maior produtor de minério de ferro do mundo e o 9º maior produtor mineral do mundo. E aqui também cabe um comentário, com um potencial muito grande de evoluir. Nós hoje produzimos em apenas 0,62% do nosso território. E temos uma variedade de minerais que nenhum país do mundo tem. Mais de 80 variedades de minerais. Adiante, por favor. Bom, e para mostrar que os investimentos estão chegando no Brasil, só nesses 3 setores de investimentos diretos internacionais foram 32 bilhões de dólares em 2019 e 2020. E em 2020, só no setor de energia, nós tivemos um investimento direto de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 30% de todo o capital estrangeiro que entrou no Brasil. Adiante. Em termos de sustentabilidade, temos a matriz elétrica mais limpa do mundo, 85% dela é renovável, enquanto no mundo a média é 28%. No que diz referência à matriz energética, é a mesma coisa, temos praticamente 50% dela renovável, enquanto no mundo a média é 11%. E vai continuar assim, e vamos mostrar isso mais adiante. Por favor, próximo slide. Bom, e como é que nós realizamos tudo isso? Como nós mantemos esses recursos naturais, essas riquezas, esse patrimônio da sociedade brasileira por meio de políticas públicas? Ora, nós temos os pilares da governança, da estabilidade regulatória e jurídica, do respeito aos contratos e trabalhamos sempre com previsibilidade. Daí o sucesso do nosso ambiente de negócio, daí o sucesso de todos esses investimentos, esse aporte de recursos, sejam eles internacionais, sejam eles nacionais, nos setores de minas e energia. E mantemos um diálogo transparente com toda a sociedade, particularmente com o legislativo, com o judiciário, com a sociedade e com o mercado. Próximo slide. Bom, vamos falar agora das políticas, né? As políticas que nós desenvolvemos aqui estão sempre associadas ao Congresso Nacional. E eu quero mostrar algumas coisas que realizamos ano passado, né, em 2020, que foram essenciais para o setor elétrico. Primeiro, aprovamos a lei do GSF, que já estava há mais de 6 anos para ser aprovada pelo Congresso Nacional. E isso destravou 9 bilhões de reais no mercado de curto prazo. Isso foi um trabalho conjunto do governo federal, particularmente do Ministério de Minas e Energia, junto ao Congresso. E também em plena pandemia, já nos primeiros meses da pandemia, nós conseguimos dar a liquidez necessária ao setor elétrico por uma medida provisória que foi editada em abril
de 2020 e que permitiu dar sustentabilidade ao sistema como um todo e também evitar impactos tarifários, como falou o José Roberto ainda há pouco, para os consumidores. Mais adiante, avançamos mais ainda com a medida provisória do consumidor, que se transformou em lei no início desse ano, em que 4 bilhões de reais foram também alocados para diminuir impactos tarifários para os consumidores. E adiantamos também medidas da modernização do setor elétrico, discutido com o Congresso Nacional nos anos de 2019 e 2020. Foram incorporados, eliminando uma série de subsídios. E também, por último, a medida provisória do Amapá, fruto dos problemas de suprimento de energia que aquele estado teve no final do ano passado e que também foi uma ação, uma política pública em conjunto com o Congresso Nacional. Próximo slide. Bom, a capitalização da Eletrobras, a meu ver, dentro desse processo de modernização do setor elétrico, também foi viabilizada por um trabalho conjunto com o nosso Congresso Nacional, e isso é uma demanda da sociedade brasileira de 20 anos. Mas os benefícios da capitalização serão muito importantes para o setor elétrico. O Jorge Vidor, ele já fez um comentário nisso, vai mudar o setor elétrico por aquilo que a Eletrobras representa. A Eletrobras é a maior empresa de geração de energia renovável da América Latina, ela representa 30% da geração nacional e 45% da transmissão de energia. E ela renderá cerca de 62 bilhões nesse processo de capitalização. Desses 62 bilhões, 25 bilhões, 26 bilhões serão para reduzir encargos que encarecem as contas de luz, como falou aqui o José Roberto no início, que isso é uma preocupação permanente de qualquer governo, prover energia com segurança e também a valores que permitam a atividade econômica e o desenvolvimento sustentável do país. Outros 25, quase 26 bilhões vão para o caixa do governo, são valores da outorga, e 11 bilhões de reais, isso é inédito, serão utilizados para programas para regiões Norte, Nordeste e Sudoeste, principalmente em revitalização das bacias do rios e reservatórios, que serão importantes para contribuir, minimizar futuros efeitos de escassez hídrica. E também o projeto de integração da bacia do Rio de São Francisco, né, com as bacias dos rios na porção norte desta região. E a região norte do país vai ser, os sistemas isolados serão eliminados com recursos captados na capitalização com energia renovável. E nós estimamos, com as nossas planilhas, uma redução da tarifa de energia, fruto dessa capitalização, ao longo dos próximos anos, da ordem de 6% a 7%. Próximo slide. Bom, leilões de geração e transmissão, até no início do nosso encontro foi apresentado o último leilão que eu participei, que foi o leilão de transmissão, mas só no ano de 2021, que nós retomamos os leilões, sempre com a previsibilidade, sempre com uma agenda de leilões para os próximos 3 anos. Esse ano serão 9 leilões de geração, 2 leilões de transmissão, já realizamos um de transmissão, que foi aquele primeiro, e hoje realizamos mais 2 de geração, com investimento da ordem de 4 bilhões de reais. E com um acréscimo na nossa capacidade instalada de 1 gigawatt, só de energias renováveis, eólica, solar, biomassa e PCHs. E também realizamos o leilão de sistemas isolados, mais no início do ano, e leilões de geração de 2021 ao todo, deverá ser da ordem de 21 bilhões em investimentos, 10 mil empregos diretos, e essa é a dinâmica do nosso setor elétrico, com muito sucesso nos leilões, sejam eles nos investimentos, sejam eles também nos deságios apresentados,
e gerando aquilo que todos querem, além de energia e transmissão de energia, empregos, renda e investimentos no nosso país. Próximo slide, por favor. Bom, no setor de petróleo e gás, nós estamos nos consolidando como um exportador líquido de petróleo no mercado internacional. Ano passado, nós fomos o único país do mundo que aumentou as suas exportações de petróleo. O petróleo já representa na balança comercial do Brasil o terceiro lugar, tá, com valores expressivos. Esse primeiro trimestre de 2021 já foram 32,5 bilhões de reais. A produção em 2020 foi de 2,9, esse ano será de 3,3 milhões de barris por dia, e em 2030 será de 5,3 milhões, quando o Brasil se tornará o quinto maior produtor de petróleo do mundo. E a nossa média de exportação, como os senhores podem ver, é 1,4 milhão de barris por dia. E representou em 2020 a entrada no país de 100 bilhões de reais. A próxima. Bom, políticas e desenvolvimento que dão sustentabilidade a isso tudo. Primeiro, é a promoção da expansão da produção e o uso de combustíveis da nossa matriz de transporte. Isso no que diz respeito à sustentabilidade. No que diz respeito a combustíveis, buscamos combustíveis cada vez mais limpos e também com o desenvolvimento de novas tecnologias, considerando particularmente o biocombustível e também as características da nossa matriz energética, que é muito renovável. E o hidrogênio terá um papel muito importante nisso. Vamos lançar agora, no mês de julho, o nosso Programa Nacional do Hidrogênio, que vai pautar não só o mercado, mas também vai dar a base regulatória para que esse programa possa evoluir rapidamente no país. A próxima, por favor. Bom, e consolidando a parte do novo do setor de petróleo e gás, gostaria de destacar 2 programas que estão tendo uma atratividade muito grande e estão fomentando a nossa produção em terra e no mar, principalmente no que diz a campos maduros e áreas do desinvestimento da Petrobras. E já foi citado aqui o novo mercado de gás, foi outro projeto de lei que foi construído com o Congresso Nacional, estava parado há 8 anos no Congresso Nacional. Nós apresentamos um substitutivo ao que estava sendo discutido no Congresso e aprovamos esse projeto de lei no início de 2021. Já tem o decreto regulamentador, os investimentos já estão sendo apresentados por empresas, por exemplo, como a Equinor, que apresentou investimentos de 10 bilhões só por conta da aprovação do novo mercado de gás. E os investimentos são esperados nos próximos anos, são da ordem de 100 bilhões de reais, com geração de mais de 30 mil empregos. Adiante, por favor. Bom, no que diz respeito ao setor de petróleo e gás, cabe dizer também que, em 2019, realizamos o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo, que foi o dos campos excedentes da seção onerosa, onde saíram os campos de Búzio e Itapu, que geraram bônus de assinatura da ordem de 80 bilhões de reais e investimentos de 500 bilhões de reais. Então, isso tudo, né, vai proporcionar ao país, nos próximos anos, já está proporcionando o aumento da sua produção e também o atingimento daqueles objetivos, daquelas metas já mencionadas. Em 2020, apesar da pandemia, realizamos um leilão, que é o da oferta permanente, foi o segundo leilão. Esse ano pretendemos realizar o terceiro e vamos realizar, em 2021, em dezembro, o segundo maior leilão de petróleo e gás, com os campos de Sépia e Atapu, que vão gerar investimentos da ordem de 200 bilhões e bônus de assinatura de 11,1 bilhões de reais.
e também vamos realizar a 17ª rodada de concessão e o de oferta permanente no final do ano. Próximo, por favor. Bom, setor de mineração, o Jorge Vidot já apresentou no início do nosso encontro, os números são realmente impressionantes, o faturamento em relação a 2021 cresceu 95%, a nossa produção mineral, não só pelo valor da commodity, e isso está bem descrito aí no faturamento, mas também aumentamos a nossa produção mineral em 15% em 2020. E isso foi muito importante, porque o minério de ferro hoje já ultrapassou a soja e é o primeiro item na nossa balança de exportações, representando 17% do total. Adiante, por favor. Bom, os dados da mineração são alvissareiros, como nós podemos ver. Os investimentos estão ali, são sempre quadrienais, ou seja, de 4 em 4 anos. E ali na parte de baixo do gráfico nós percebemos como está sendo o crescimento e como será o crescimento. Ele vai crescer 40% praticamente, 38% entre 2019 e 2025. E isso é muito positivo, porque não só vamos abrir novas áreas de investimento no país, mas também a nossa balança comercial será bastante recompensada por esse crescimento na produção mineral do país. Adiante, por favor. Bom, as políticas em desenvolvimento, principalmente o programa Mineração e Desenvolvimento, que foi lançado pelo presidente Bolsonaro há 2 anos atrás, é que está dando suporte a todo esse desenvolvimento. Sem falar nos leilões que estamos realizando, já realizamos leilões em 2019, 2021 estamos em plena rodada de leilões, e em 2022 já temos programados também leilões das áreas da Agência Nacional de Mineração e do Serviço Geológico do Brasil. Adiante. Bom, a visão nossa de longo prazo tudo fruto do nosso planejamento, não realizamos nada sem planejamento, seja na expansão da energia, seja naquilo que pensamos em termos estratégicos para o setor. Então, nós temos o nosso Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, que é atualizado anualmente, foi agora em fevereiro, o de 2030, no início do próximo ano apresentaremos o de 2031, e os números são esses que os senhores estão vendo. Investimentos da ordem do setor de energia, petróleo, gás, biocombustíveis, geração de energia elétrica, geração distribuída, linhas de transmissão, 536 bilhões de dólares. E volto a dizer, isso é atualizado anualmente. E no setor de mineração, que eu já tinha adiantado, serão da ordem de 41 bilhões de dólares nos próximos 4 anos, com aumento de 38% em relação aos 4 anos anteriores. Adiante, por favor. Bom, no planejamento decenal também, como eu disse, tudo é feito baseado em estudos com ampla participação dos agentes da sociedade, com consultas públicas, preparado por uma empresa que usa o levantamento de dados, que é a Empresa de Pesquisa Energética, é avaliado do Ministério de Minas e Energia, então publicado. E ali nós vemos a expansão da nossa matriz, que hoje tem a característica ainda de ter uma dependência de 61% da fonte hidráulica. Em 2030 será 49%, e a gente vê ali a expansão das renováveis, particularmente da solar e da eólica. E eu gostaria de dizer para vocês que em 2014 nós praticamente não tínhamos geração de energia nem solar nem eólica no Brasil. E elas cresceram muito e em 15 anos serão praticamente 25% da nossa matriz. Então, a nossa matriz, ela é baseada em planejamento e a expansão é feita dessa forma. Adiante, por favor. Já no nosso plano de
Esse é o plano decenal de energia, que eu já mencionei também, que é em relação ao setor de petróleo e de gás natural. O gás natural, o petróleo vai ter um aumento de 66%, e o gás natural terá o crescimento mais expressivo ainda, de 110%. Próximo, por favor. Já o plano nosso nacional de energia, que é o nosso plano de 30 anos, que estava parado há 13 anos. Nós revisitamos esse plano, até pela evolução tecnológica que existe, a presença a transição energética, a presença de novas fontes e tecnologias, principalmente. Nós revisitamos, atualizamos o plano, publicamos esse plano, que será atualizado a cada 5 anos com uma nova publicação, e ele mostra, por exemplo, a expansão da nossa matriz elétrica, como ela será bastante expressiva, e ele é baseado, como eu falei, em inovações tecnológicas, na digitalização, em fontes de baixo carbono e eletrificação, desenvolvimento sustentável e sempre, evidentemente, considerando as mudanças climáticas. Adiante. Bom, como eu prometi, eu procurei ser o mais rápido possível para que a gente possa conversar. Então, resumindo tudo, nós trabalhamos aqui com um método e processo baseado numa governança. O patrimônio que o país tem, com uma matriz considerada a mais limpa do mundo, e por isso que nós fomos convidados como país líder no diálogo de alto nível das Nações Unidas para liderar a área de transição energética. E vamos apresentar os nossos estudos, já estamos trabalhando nesse processo desde o início do ano, quando fomos escolhidos, e vamos apresentar todos os nossos programas, todos os nossos estudos, junto com outros países, em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Trabalhamos com o Congresso Nacional, que tem sido fundamental na implementação das nossas reformas setoriais. E continuamos trabalhando fortemente para melhorar o nosso ambiente de negócio, que nós consideramos um bom ambiente de negócio, haja vista os investimentos que são feitos, e vamos implementá-lo e incrementá-lo nos próximos anos. Então, era isso que eu queria colocar para todos, agradecendo a paciência e me colocando à disposição para responder às perguntas das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Foi muito esclarecedor mesmo as suas colocações, né? Eu vou fazer um resumo de atividades tão hoje que estão em cima das notícias, enfim, mineração, petróleo, gás, energia elétrica, energia renovável, enfim, meio ambiente, tudo isso passa aí pelo seu ministério. Nosso primeiro inscrito é Dom Phillips, do Guardian, ele também é bolsista da Alicia Patterson Foundation. Dom Phillips, por favor. Com 20 sobre legalizar mineração e garimpo em terras indígenas, qual é o plano do governo para controlar garimpo em terras indígenas, sendo que essa vai criar uma onda de ainda mais garimpeiros trabalhando em terras indígenas e, nesse momento, não tem controle. Essa tem aumentando bastante nos últimos 2 anos, desde que o governo assumiu, como qualquer jornalista que já visitou a área de garimpo, como eu, sabe. Também queria perguntar para o senhor se o senhor acredita que aquecimento global e mudança climática têm causa humana e se o senhor acredita que tem alguma conexão entre essa mudança climática e a crise hídrica. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela pergunta, Tom. Em relação ao garimpo, e eu diria que a mineração em terras indígenas, em áreas indígenas, é um problema que o governo tem enfrentado de frente,
e também com muita transparência. Nós encaminhamos, no início de 2020, um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar 2 artigos da nossa Constituição Federal de 1988. Se eu não me engano, são os artigos 176 e 231 da nossa Constituição. E esses artigos que fazem parte, parágrafos que fazem parte desses artigos, lá já prevê a atividade econômica nas áreas e terras indígenas. Aquilo que lá está pertence à sociedade brasileira. E ali diz que isso deve ser regulamentado. E, evidentemente, levando em consideração o direito dos povos indígenas. Então, depois de um ano de análise, de estudos, também com muito diálogo, encaminhamos esse projeto de lei para dar legalidade à atividade nessas terras, que são de interesse de boa parte dos povos indígenas e também de interesse da sociedade brasileira. E volto a dizer, sempre preservando o direito dos povos indígenas. Tudo isso está considerado nesse projeto. E esse projeto de lei, nós estamos tentando trabalhar com o Congresso Nacional desde o início de 2020. Foi um pouco prejudicado por conta da pandemia, mas esse ano, até por interesse do próprio Congresso Nacional, nós voltamos, estamos já realizando diversas conversas, diversas reuniões com todos os agentes, sejam eles políticos, sejam eles da atividade de mineração, seja também com os povos indígenas. Temos recebido muitos representantes aqui no Ministério de Minas e Energia, e eu mesmo tenho viajado, e sempre que há possibilidade, eu tenho me encontrado com essas lideranças indígenas para discutir esses assuntos. No que diz respeito à atividade que já existe, o governo federal está fazendo um esforço, junto com os governos estaduais, para o combate à atividade ilegal. Nada pior para o meio ambiente que a atividade ilegal. E nada melhor para o meio ambiente do que a atividade legal, a atividade legalizada, a atividade regulamentada. Por isso que eu insisto que esse projeto de lei, que é uma decisão que a sociedade brasileira tomou ao elaborar a Constituição de 1988, tomou, e nós temos o dever de regulamentar. Tanto o governo, que encaminhou o projeto de lei, quanto o Congresso Nacional, que tem que fazer a sua apreciação e dizer para a sociedade brasileira, para todos, como será realizada essa atividade e quais serão os parâmetros e as regras para isso. No que diz respeito à crise hídrica, eu já falei na minha colocação, apresentação inicial, que a crise hídrica não ocorre só aqui no Brasil. Ela ocorre no oeste, noroeste dos Estados Unidos. A Califórnia está vivendo, por exemplo, uma das maiores secas já vividas, como outras regiões também dos Estados Unidos, como regiões na Ásia, e isso, evidentemente, é um processo de mudança climática. Temos que considerar a crise hídrica, de escassez hídrica, né, como nós chamamos, porque ela não está generalizada no Brasil, ela está concentrada particularmente na região centro-oeste, sudeste do Brasil, que concentra 70% da capacidade de armazenamento para geração hidráulica. Então, estamos trabalhando e até consideramos isso na expansão da nossa matriz energética, feita principalmente com os nossos planos. O plano decenal, o plano de 10 anos, que é o plano decenal de expansão de energia, e consideramos isso tudo também no nosso Plano Nacional de Energia. Muito obrigado, Tom, pelas suas perguntas. O senhor falou que
que eu não entendi exatamente qual é o planejamento de controlar essa atividade do garimpo. O senhor falou que os povos indígenas têm direito, mas elas não têm direito de um veto nesse projeto. Qual é o planejamento do governo para controlar essa atividade atualmente tão descontrolada? Obrigado. Bom, no que diz respeito, talvez você não tenha entendido. A atividade ilegal, não só de garimpo, mas também de desmatamento, queimada, o governo federal, junto com os estados, principalmente da região norte, tem adotado ações. Uma agora está em curso, que foi autorizada recentemente pelo presidente Bolsonaro, junto com as Forças Armadas, e ali vai combater a atividade de garimpo ilegal, seja ela em terra indígena ou não, ou seja a área de preservação florestal, será combatido o desmatamento, será combatido também as queimadas que existem. E no que diz respeito ao projeto de lei encaminhado, ele está de acordo com a nossa Constituição. E a nossa Constituição prevê que os indígenas serão escutados, e eles continuarão sendo escutados. Mas o patrimônio nacional pertence à sociedade brasileira, e os recursos naturais são patrimônios nacionais, e é dessa forma que é considerado. A pergunta vem de Jake Spring, da Reuters News. Jake. Boa tarde, senhor ministro. A minha pergunta também é sobre a crise hídrica e mudança do clima. Então, se tem relacionamento com a mudança do clima, é um problema do longo prazo, não é somente deste ano. Então, eu quero saber qual é o plano do governo para enfrentar esse problema no longo prazo. Por exemplo, esse ano vocês vão usar muito termoelétricas para tentar resolver o problema. E termoelétricas têm vários problemas associados. E você falou já que em 2030 ainda vai ser metade da eletricidade vai vir do hidroeletricidade. Então, no longo prazo, qual é o plano? Ainda vai depender do termoelétricas? Tem outros planos para enfrentar esse problema? Obrigado. Obrigado a você pela pergunta, Jake. Uma matriz elétrica, uma matriz energética, ela não muda da noite para o dia. Nós podemos ver a evolução da matriz elétrica do Brasil nos últimos 20 anos. Por exemplo, ela não só aumentou a sua capacidade instalada de 81 gigawatts para 186 gigawatts, e nós incorporamos cerca de 10 gigawatts por ano, dependendo do crescimento econômico do país. E é uma matriz que, em 2001, ela era cerca de 87% renovável e limpa, e hoje ela é quase 86% renovável e limpa. Ou seja, o Brasil é um exemplo para o mundo em termos de matriz elétrica e matriz energética. Em relação às termoelétricas, elas fazem parte da matriz brasileira em um percentual muito menor do que a média mundial. Vou repetir, muito menor do que a média mundial. E isso facilita muito ao Brasil combater essas mudanças climáticas, combater no bom sentido, continuar produzindo energia de forma limpa e renovável. E a expansão nossa de energia, que prevê já em 2030 que a nossa matriz hidráulica seja de cerca de 49%, vai dar garantia à segurança energética do país. Nós não vamos ter mais dependência de afluência, ou seja, de chuvas para encher os nossos reservatórios, porque a nossa matriz estará equilibrada de tal forma que nós não vamos estar discutindo isso. Nós vamos estar discutindo o que nós vamos gerar mais ou o que nós vamos gerar menos. Então, nesse aspecto, eu acho que o Brasil está muito bem, e volto a dizer para você, o Brasil foi convidado para liderar, foi convidado pelas Nações Unidas para liderar
o diálogo de alto nível da transição energética. E não foi por acaso. E por falar também em matriz, a própria Agência Internacional de Energia, ela aponta que a matriz hidráulica será fundamental para, entre outras, como a nuclear, para a transição energética, para o alcance das metas que os países estão colocando para a expansão da sua matriz de energia ou substituição. E nisso também eu acho que nós temos muito a contribuir com o mundo. Só para suplementar, então, eu não entendi se ainda vai no futuro depender nessas termoelétricas, porque vai ter mais emergências, porque isso vai ter mais frequência com mudança do clima. No caso da emergência, ainda o plano no longo prazo é depender termoelétricas, ativando termoelétricas? Em termos de termoelétrica, hoje a nossa porção de termoelétrica é em torno de 17% da matriz. Em 2030, será cerca de 12%, 13% da matriz elétrica brasileira em termoelétrica. E eu vou dizer para você que desses, hoje, cerca de 22 gigawatts, 24 gigawatts que nós temos, nós vamos renovar 15 gigawatts dessa matriz, que é uma matriz já antiga, a óleo diesel, a óleo combustível por gás natural. E isso também será importante para tornar a nossa matriz mais limpa, com menos emissão de carbono. Não sei se respondi a sua pergunta. Bom, Mariana Durão... Eu estou falando mais sobre enfrentamento de crises futuras, mas... Jake, outros vão perguntar, se você ainda tiver dúvida, você volta, não tem problema. Mariana Durão, Bloomberg. Boa tarde, gente. Boa tarde, ministro. Eu queria saber se o senhor pode dizer um pouco para a gente como é que foi essa segunda reunião da Câmara de Regras Excepcionais, se teve alguma medida que tenha sido já definida, que o senhor possa nos contar aqui, e também saber como é que está a questão da negociação daquele programa voluntário com a indústria, né, para diminuição do consumo de energia em horários de pico, etc. Obrigado pela pergunta, Mariana. Em relação à Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, hoje realizamos a segunda reunião. O que nós temos no nosso cronograma é realizarmos uma reunião ordinária a cada mês. Como nós realizamos na semana passada a primeira reunião, e ali já tinham as regras que nós estabelecemos, estabelecemos regras de redução da vazão das usinas de Jupiá e Porto Primavera, na bacia do Rio Grande e Rio Paraná. Então, nós reduzimos essas vazões na semana passada e mantemos o controle e o monitoramento disso, e está tudo correndo bem, de acordo com o planejado. Ontem tivemos a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e hoje tivemos a reunião do mês de julho prevista para a CREG. Então, na reunião de hoje, não houve nenhuma deliberação em termos de alteração daquilo que já estava planejado desde a semana passada, que foi a redução das vazões dessas usinas. Apresentamos o acompanhamento que fazemos 24 horas por dia do setor elétrico como um todo. Estamos mantendo as nossas capacidade armazenada em torno de 40% já por 2 meses. Isso mostra que as medidas que nós estamos adotando estão correspondendo às expectativas, e teremos, a princípio, a próxima reunião da CREG, dessa Câmara de Regras Excepcionais, na primeira semana de agosto, ou extraordinariamente, assim
que for necessário. Então, isso é em relação à CREG. A sua outra pergunta... Mas só um minutinho, mas hoje então não foi deliberado nada, ministro, na reunião? Não foi deliberado nada novo. Foi só dado instruções para determinados órgãos, por exemplo, o Operador Nacional do Sistema, Agência Nacional de Águas, apresentar estudos dentro de 15 dias para que possa ser avaliado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, posteriormente pela CREG, mas nenhuma medida efetiva para aumento, redução, nada em relação a isso. Foi uma reunião praticamente administrativa e de atualização. Em relação ao programa de resposta à demanda, nós pretendemos apresentá-lo talvez na próxima semana. Estamos discutindo ainda com os grandes consumidores, com as indústrias, ainda temos algumas reuniões a realizar, e tão logo isso seja consolidado, nós vamos dar conhecimento não só à Câmara de Regras Excepcionais, de Gestão Hidroenergética, mas também a todos os agentes setoriais. Mas teve algum pedido da indústria de mudança em relação ao que foi proposto inicialmente? Só para o senhor dar um pouco de ideia para a gente em que estágio que está, como é que está. Vai ser semana que vem, então, o anúncio? O anúncio deve ser semana que vem. Mariana, se eu antecipasse para você qualquer informação, eu estaria, talvez, contribuindo para uma falsa avaliação. Isso tudo está sendo feito, como desde o início nós informamos, de forma bastante transparente, com todos. As nossas reuniões são públicas. Né? A quem quiser vir dos grandes industriais, eles vêm, não é selecionado um grupo, não tem um grupo que representa, são todos. Nós falamos com a coalizão das indústrias, com a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, ou seja, com todos. Todos estão participando desse processo e vai ser uma adesão voluntária, que, como eu falei para você, tudo que nós estamos implementando em termos de ações, essas ações estão correspondendo às expectativas. Dentro daquilo que eu falei, até dentro daquilo do meu pronunciamento, é que nós não trabalhamos com a hipótese de racionamento, muito menos de apagão. E aqui eu fui informado, eu estou aqui com o meu secretário de Energia Elétrica, e ele me corrigiu aqui, e eu faço aqui a correção a você, Mariana. Hoje foi apresentado mais um dado que não tinha sido apresentado na primeira reunião, que são as cotas para a operação de Ilha Solteira e Três Irmãos para o próximo mês. Ok. Manuela Andreoni... Pelo amor de Deus, Mariana, você volta depois, mas deixa eu passar. Não dá para entender. Não dá. Tem 8 pessoas na coisa, a gente tem um limite. Você já fez 3 perguntas. Eu estou passando para a Manuela Andreoni. Eu estou pedindo para ele explicar o que são essas... Tá bom, se ele puder, quando começar a responder. Não me importo de Manuela Andreoni terminar de fazer a pergunta. Então faça aí. Pronto. Não, eu só gostaria que o ministro pudesse, por favor, explicar direitinho o que são essas cotas de Ilha Solteira, e eu perdi o outro nome. O que isso significa exatamente? Isso significa, Mariana, como é que é feita a operação do Sistema Nacional, que é feito pelo ONS. Né? Ele tem que cumprir, primeiro, modelagens previamente aprovadas. Modelagens essas aprovadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Segundo, em face desse monitoramento e da operação do sistema, ele apresenta necessidades, e o que nós estamos trabalhando agora é a preservação dos nossos reservatórios de água. Os nossos reservatórios de água, eles funcionam como bateria do sistema, e eles serão muito importantes quando nós tivermos mais para o final do ano uma demanda de energia maior. Né, que são os picos de demanda. E para isso você precisa ter potência, para isso você precisa ter energia de base, que é, por exemplo, as usinas nucleares e termoelétricas. E as usinas hidrelétricas com reservatórios,
elas também operam na base do sistema com potência quando necessário. E é isso que nós estamos fazendo. Então, isso é acompanhado semana a semana, dia a dia, hora a hora, e o operador nacional do sistema, ele apresenta as necessidades dele para operar o sistema dentro de uma determinada modelagem. Como eu disse para vocês, já há 2 meses, a nossa capacidade de armazenamento tem permanecido em torno de 40%. E é isso que vai ser feito agora com Ilha Solteira e 3 Irmãos. Bom, Obrigada. Tudo bem? Então vai Manuela agora, Manuela. Obrigada. New York Times. Eu queria, Manuela do New York Times, eu queria retomar a pergunta do colega Jake em relação ao planejamento para o futuro. A gente sabe que nos planejamentos do governo de médio e longo prazo estão algumas novas hidrelétricas na Amazônia. Eu queria entender se o governo ainda acha que isso faz sentido, dada a questão das mudanças climáticas, das chuvas, se isso de alguma forma muda o planejamento do governo nesse sentido. Faz todo sentido manter isso no planejamento, isso está sendo mantido, e é mantido de acordo com os parâmetros de conservação ambiental, de recurso hidráulico que o país tem, e considera também a integração regional. Isso nós não discutimos só no âmbito do território brasileiro, também discutimos isso com outros países, como, por exemplo, a Guiana, e isso não é porque nós temos, é porque pode haver uma integração regional e a energia hidráulica é fundamental para a transição energética. Isso não é dito pelo Brasil, isso é dito pelas Nações Unidas, isso é dito pela Agência Internacional de Energia, que é da OCDE. E também estamos trabalhando, já temos conversas que não é de agora, mas intensificamos as nossas conversas, principalmente para explorar os recursos hidráulicos existentes entre o Brasil e a Bolívia. Nós estamos em tratativas com o governo da Bolívia, provavelmente em breve eu deverei fazer uma visita à Bolívia para discutir com o ministro de Energia daquele país. Temos discutido já há 2 anos com a Argentina, dentro do potencial que nós temos na fronteira do Brasil com a Argentina, e também estamos expandindo. Só nos próximos 10 anos teremos uma expansão de cerca de 2 gigawatts em pequenas centrais hidrelétricas. São centrais hidrelétricas que podem gerar até 30 megawatts. E isso está no nosso plano de expansão. E isso é feito, como eu falei para vocês, considerando as licenças ambientais, os projetos aprovados e também a participação nos nossos leilões de expansão de energia, que consideram cada fonte dessa, dentro do potencial que tem e dentro também da sustentabilidade da nossa matriz. E quando eu falo sustentabilidade, eu falo na complementariedade entre essas fontes. Quando você está gerando a energia solar, você está depois compensando a não geração dessa energia com a geração de energia eólica, que pode ser também compensada pela energia hidráulica e também pelas gerações de base, que eu já falei, que é a nuclear, é a termoelétrica e também das hidrelétricas com reservatório. No que diz respeito a reservatório, o Brasil não constrói hidrelétricas com reservatórios desde 2001. A última usina com reservatório foi em Serra da Mesa, no centro-oeste do Brasil, centro-oeste norte do Brasil, que foi construída, entrou em operação em 2001. As outras usinas todas, estruturantes, Giral, Belo Monte, Santo Antônio, todas elas são a fio d'água. Então, nós consideramos isso também no nosso planejamento, de usinas hidrelétricas com reservatórios e usinas hidrelétricas sem reservatório. Obrigada, ministro. O senhor pode só especificar esse projeto com a Bolívia, se ele tem nome, alguma coisa assim? Não tem nome, mas depois eu também posso dizer especificamente para você qual é o rio, qual é a região,
tá? A gente pode enviar no final da entrevista, tá bem? Ou se eles conseguirem aqui, a minha assessoria, se conseguir, eu informo imediatamente, tá bem? Ela pode correr atrás, que esse projeto é muito bom, muito interessante. Eu conheço, mas não estou autorizado, né? Não tenho autoridade para falar sobre isso. Luiz, da France Press. Boa tarde a todos. Eu queria justamente voltar em cima dessa pergunta sobre hidrelétricas na Amazônia, porque saiu agora há pouco um estudo internacional que mostrou que a emissão de gases de estufa aumentou bastante, acho que até 3 vezes, na região de Belo Monte. Então, eu queria saber se não há uma preocupação do governo de que hidrelétricas não seja uma energia tão limpa assim, necessariamente, principalmente na Amazônia, por várias consequências com relação às áreas inundadas e outras questões. Luiz, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, considera-se tudo isso, quando eu disse que as licenças ambientais são parâmetros, são requisitos para o desenvolvimento de qualquer projeto desse tipo, considera-se isso. E, volto a dizer, a usina de Belo Monte é uma usina, como nós chamamos, de fio d'água. Ela não tem reservatório. E só para a tua informação, ela só produz energia durante 5 meses por ano, né? Principalmente no período de janeiro a maio. Luiz, só aproveitando o canal que está aberto e respondendo a Manuela, que é a questão lá do projeto com a Bolívia, é o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Madeira binacional e os seus afluentes. Tá? Ele está sendo elaborado pelas empresas Eletrobras e ENDE, que é a empresa estatal boliviana. Então, respondida a pergunta anterior também. Obrigado, Luiz. Eu acho que o grupo de estudos do setor elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro trabalhou muito nisso, Manuela. É uma coisa interessantíssima. Nádia Ponte, da Deutsche Welle. Olá, boa tarde, ministro. Eu vou voltar a temas que os meus colegas já mencionaram, que acho que fica bem evidente que é de um interesse grande internacional, que é a mineração em terra indígena e, de novo, hidrelétrica na Amazônia. Constituição, por favor. Sobre a mineração, ministro, o senhor, na apresentação, disse que há muito potencial de expansão no Brasil e mencionou o peso dessa atividade no PIB. Então, eu gostaria de saber se o senhor pode falar um pouco, se existe um planejamento, já que o senhor também falou bastante da importância do planejamento, se existe um planejamento de para onde essas atividades devem se expandir, né, em se falando de terras indígenas especificamente, e quais são os tipos de minério que vocês pretendem extrair. E outra coisa também que me chamou muito a atenção é que o senhor falou que tudo tem sido discutido com os povos indígenas. E a gente que cobre bastante esse tema não observa isso que o senhor disse. Pelo contrário, representantes, grandes lideranças indígenas do Brasil, que estão reunidas na PIB, a própria deputada Joênia Wapichana na Câmara, elas falam da falta de diálogo e da falta de consulta prévia. Então, eu queria, por favor, que o senhor comentasse isso. A minha outra pergunta, que eu também queria adicionar aí às perguntas dos meus colegas, por que faz sentido hidrelétrica na Amazônia quando um outro órgão da ONU, mas esse é o UNFCCC, chama atenção para os eventos climáticos extremos, que a gente já observa, né? Agora, essa crise hídrica no Brasil, eu acho que muitos pesquisadores já fazem essa relação. E também, ainda falando, a Belo Monte, em Xingu, que eu visitei já algumas vezes, tem um saldo ambiental, socioambiental muito pesado, né? As condicionantes não foram cumpridas, falando do licenciamento, que o senhor também disse que é importante. Justamente por ser uma usina a fio d'água, muita água ali fica armazenada, e não tem água suficiente para a população que está abaixo, né? Como os povos indígenas, que não tem mais peixe, enfim.
é um pouco contraditório. Eu queria que o senhor comentasse também, por favor, essa questão. Obrigada. Tá, muito obrigado, Nádia. Em relação à mineração em terra indígena, eu diria que é a atividade econômica, mas deixa eu ler aqui, eu vou perder um pouquinho de tempo, o artigo 176 da Constituição Federal. As jazidas em lavra ou não, e demais recursos minerais, e os potenciais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Agora vamos ao parágrafo 3º desse artigo. A autorização de pesquisa... Não, desculpa, o parágrafo 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Se nós formos para o artigo 231 da Constituição, lá está, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos ou potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Esse na forma da lei é aquilo que é necessário desde 1988, uma regulamentação. E é isso que nós encaminhamos para o Congresso Nacional. E o que nós estamos fazendo já há 2 anos e meio? Eu aqui, particularmente no Ministério de Minas e Energia, e sempre que viajo para essas regiões, sempre ouvindo as comunidades indígenas dessas regiões. Posso dizer para você que algumas não querem e outras tantas querem. E o que nós queremos é que o Congresso Nacional, que cabe ao Congresso Nacional, por iniciativa do Executivo, regulamentar isso. Regulamentado, que lá estão os representantes da sociedade brasileira, nós vamos cumprir a lei. E a lei tem que ser cumprida. E é isso que nós estamos fazendo nessas regiões. Seja no que diz respeito aos recursos hidráulicos, seja o que diz respeito aos recursos minerais. E no que diz respeito a Belo Monte, particularmente, eu já estive em Belo Monte 3 vezes, né, nos últimos 2 anos e meio. E eu posso dizer para você, primeiro, que a empresa cumpre tudo aquilo que os órgãos de licenciamento ambiental apontam ou exigem. E depois desse empreendimento, isso está tudo catalogado, isso pode ser visto, a própria empresa que opera lá, que eu acho que é a Norte Energia, pode apresentar a área no entorno da represa, da empresa, da usina, em termos de sustentabilidade e também de implementação de medidas sanitárias à região e às comunidades da região, tem recebido prêmios pelo desenvolvimento desses programas. Então, eu não vejo esse problema da hidrelétrica, desde que ela seja feita respeitando o meio ambiente, as regras ambientais e também se propondo a gerar a energia que é tão necessária para qualquer país do mundo, principalmente em países que têm tanto recursos hidráulicos, mas sem destruir floresta de forma alguma, sem invadir regiões que sejam de outros ou que sejam ocupados por outros. Falando em mineração, por exemplo,
Quem não foi a Carajás, eu recomendo ir a Carajás. Está no meio de uma floresta natural e está tudo preservado. Se nós viajamos um pouco antes, até por meio aéreo, você pode ver que as outras regiões estão degradadas, porque lá a atividade não está regulamentada. Então, é isso que eu acho que nós temos que levar em consideração quando tratamos desses temas e como conduzimos também as nossas políticas públicas. As políticas públicas, elas visam ao interesse público, ou seja, o interesse da sociedade brasileira. Ministro, sua assessoria disse que o senhor teria que sair daqui a 2 minutos. Eu tenho mais 3 inscritos. O senhor poderia ceder? Os 2, é porque eu estou viajando, né, lá para o Juazeiro do Norte, mas temos aí mais 10 minutos, Jorge Vidor. Então tá bom, tá ótimo. Então vamos à representante da Economist, Carolina Unzelt. Obrigada, ministro. Vou ser breve, voltar um pouquinho no tema da crise hídrica. O senhor tem descartado por várias vezes a possibilidade de racionamento e apagão, como aconteceu em 2001, né? Mas naquela época a nossa matriz também era predominantemente hidráulica, maior do que hoje, mas ainda também era predominantemente hidráulica. Quais são as diferenças e semelhanças com 2001 que permitem que a gente descarte a possibilidade de racionamento e apagão? Tá, muito obrigado, Carolina, pela sua pergunta. Qual é as grandes diferenças, tá, em relação a 2001? Primeiro, a nossa dependência da matriz hidráulica era 85%, e hoje é 61%. A nossa matriz não era tão diversificada como é hoje, em termos de biomassa, em termos de eólica, em termos de solar. Isso não existia. E hoje, grande parte da nossa matriz é essa. A nuclear, como o próprio Jorge Vidor colocou, que é uma energia limpa, de base, e que é muito importante nesse momento que nós vivemos períodos de escassez hídrica. E tem uma outra grande diferença em relação a 2001. São as linhas de transmissão. É o intercâmbio de energia que se faz num país continental como é o Brasil. Naquela época, nós só tínhamos 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. Hoje nós temos 170 mil quilômetros de linhas de transmissão. Em 2001, nós tínhamos excedente de energia na região sul do país. E não tínhamos como transferir essa energia, fazer o intercâmbio dessa energia com a região sudeste, que é o centro de carga do país. Como também o Nordeste não tinha condições de enviar energia para a região Sudeste. Hoje o nosso sistema é muito mais interligado, é muito mais seguro. Daí a importância de nós monitorarmos esses sistemas e planejarmos a expansão dele com essas características de complementariedade e sustentabilidade. Mário Osava, IPS. Qual é o local que nós estamos indo? Ministro, agradecendo aí em nome da Associação Correspondente, uma pergunta rápida. A minha agência está sempre preocupada com os primos pobres. A minha pergunta é sobre o biogás. Eu tenho acompanhado aí o pessoal falando um potencial muito grande, e o biogás tem uma característica, é mais do que limpa. Eu costumo dizer que é mais do que limpa, é limpadora. São os dejetos animais, resíduos agrícolas que espalham pelo país aí, lixo urbano, esgoto, tal, transforma tudo em energia. É uma espécie de flor de lótus da energia. Qual é o papel que o seu ministério, a sua gestão, vê para o biogás? Estamos falando também que o biogás é o pré-sal do caipira, que está no interior. É um metano que vai estar lá no interior ou no local. O potencial disso não é só energético, é de desenvolvimento local muito grande, além do saneamento. É um duplo benefício ambiental. Então, eu queria saber qual é o papel que vocês fizeram com a energia de biogás, que tem um potencial grande, mas é claro que vai ser sempre
minoritário na matriz. Mário, muito obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta, eu diria que ela já é uma resposta. O biogás tem um papel importantíssimo, não só na sustentabilidade, mas também na limpeza do nosso meio ambiente. Você falou aí de dejetos animais, também do próprio agronegócio como um todo. E eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos leilões planejados, já para esse ano. Tá? Serão realizados agora no segundo semestre, não só de biogás, como será também realizado o primeiro leilão de resíduos sólidos. Nós construímos isso nos últimos 2 anos, junto com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e vamos realizar esse leilão, e isso será uma tendência para os anos vindouros. Você vai ver que no nosso Plano Decenal de Energia 2031, essas fontes energéticas já terão um papel mais importante, já terão uma participação mais importante nos nossos futuros leilões. Eu acho que, com isso, eu respondo a sua pergunta. Bom, última pergunta, Carlos Moreno, da agência F. Ministro, boa tarde. Eu gostaria, mais que uma pergunta, eu gostaria que você profundizasse sobre 2 aspectos que você abordou na sua introdução. O primeiro é sobre o Brasil como exportador de petróleo. Você mencionou que o Brasil atualmente é o 7º e vai pular para vários postos em 2030, mas essas projeções têm em conta que muitos países, para combater as mudanças climáticas, estão reduzindo o consumo desses combustíveis fósseis. E a outra pergunta que eu gostaria que você, a outra questão que você gostaria que você profundizasse é a capitalização da Eletrobras. Vocês mencionaram as vantagens que vai trazer a capitalização em termos econômicos, principalmente, e de redução de tarifa, mas gostaria de saber essa capitalização em termos de aumento da capacidade de geração da própria Eletrobras, que vantagem pode trazer, que investimentos estão previstos que se tenham quando a Eletrobras seja uma empresa na que o Estado não é o controlador. Muito obrigado, Carlos Moreno, pela sua pergunta. Eu tenho dito sempre nas entrevistas que eu participo, e me perguntam isso que você me fez, como é que o mundo todo quer reduzir o consumo de petróleo e o Brasil está aumentando a sua produção de petróleo? Ora, o Brasil é um país em desenvolvimento. A maioria dos países do mundo que estão reduzindo o consumo de petróleo são países já desenvolvidos, ou que não têm essa fonte energética. Às vezes tem carvão, né, que às vezes é até pior. Então, o Brasil está aumentando a sua produção porque ele ainda tem uma forte demanda de combustível, apesar de ter uma matriz considerada que é a matriz energética e elétrica mais limpa do mundo. Essa é a única razão. Eu não tenho dúvida que daqui a 30, 40, 50 anos, o Brasil não será mais um grande consumidor de petróleo, já será um país desenvolvido, com uma economia bastante sustentável, mas o Brasil está em crescimento. E a demanda mundial de petróleo continua em crescimento. Por que o Brasil se tornou exportador de petróleo em 2019? Por que o Brasil tem batido recorde de exportação desde 2020 de petróleo? É porque o mundo está precisando de petróleo, senão nós não estaríamos exportando. E terceiro, a qualidade do petróleo brasileiro, do pré-sal brasileiro, é muito boa, porque ela tem baixo teor de carbono, e isso contribui também para os outros países, principalmente os países asiáticos, a reduzirem as suas emissões de carbono. Então, essa em relação à primeira. Em relação ao segundo, capitalização da Eletrobras. Capitalização da Eletrobras vai proporcionar a que a empresa faça justamente aquilo que você me perguntou. Hoje, a empresa, por ser uma empresa estatal, ela tem amarras estatais, como nós dizemos, ela perdeu a sua capacidade de investimento. Ela, para manter a participação dela
na matriz energética brasileira, ela teria que investir 14 bilhões por ano. E ela só consegue investir hoje, que nem isso ela conseguia, só consegue investir 3 bilhões. Então, com a capitalização da Eletrobras, com a desestatização da Eletrobras, ela vai ter a oportunidade de realizar os investimentos que hoje ela não consegue realizar. Só para você ter ideia, a Eletrobras não ganha um leilão de energia ou de transmissão de energia desde 2010, se não me falha a memória. Então, é isso que nós estamos falando. Eu não sei se eu falei errado, o nosso petróleo tem baixo teor de enxofre. Tá? Desculpa aí o meu erro, tá bem? Então, eu acho que respondi a sua pergunta. Obrigado. Ministro, muito obrigado. Os colegas fizeram as perguntas que tinham que fazer, tocando nas feridas, tocando nas questões que estão em pauta, que o mundo todo quer saber do Brasil. O senhor também encarou de frente, respondeu, não fugiu das perguntas. Então, a gente está muito feliz desse nosso encontro. O senhor deve ter notado a ausência dos colegas do Oriente por causa do horário. Eles participam, às vezes, direto lá de onde estão, e agora é madrugada lá, não é, Sérgio? Então, os chineses, por exemplo, são muito presentes aqui, hoje não tiveram. Por isso que a gente tem preferido fazer na parte da manhã, mas a gente tem que se adequar também à agenda dos nossos convidados. Então, eu queria agradecer muito, os colegas brilharam, como sempre, o senhor também foi muito franco nas suas respostas e muito informativo também. Essa sua apresentação inicial foi muito boa. Então, agradeço mais uma vez a paciência dos colegas com o moderador. Desculpa aí, Mariana, ter te cortado, mas eu tinha que cortar. Palavra é sua, Sérgio. Muito obrigado. Bom, então vamos encerrar o encontro com a imprensa internacional de hoje. Queria agradecer a presença mais uma vez do ministro Bento Albuquerque, do presidente da CNC, Roberto Tadros, do Paulo Fernando, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e, claro, dos correspondentes de imprensa que participaram do encontro de hoje. Bom, nosso próximo encontro será no próximo dia 27 de julho com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Obrigado, até lá.